Eu nunca mais voltei naquele cemitério. E não foi por medo de mortos. Foi por causa do que estava andando entre eles. Naquela noite, eu só queria um atalho. Nada mais. A estrada principal estava interditada. E o único caminho até em casa passava por dentro de um cemitério antigo. Eu conhecia o lugar. Todo mundo na cidade conhecia. Mas ninguém passava por ali depois das 6. Eu passei. E foi aí que eu cometi o pior erro. Porque no começo, parecia só silêncio. Mas não era um silêncio normal. Era pesado. Como se o ar estivesse segurando alguma coisa. Eu parei. Fiquei olhando os túmulos. Tudo quieto. Nenhum vento. Nenhum som. Só a sensação de que eu não devia estar ali. Mas eu continuei andando. E foi nesse momento que eu ouvi passos atrás de mim. O cemitério ficava no meio de um terreno abandonado, antigo, esquecido, cheio de túmulos tortos e cruzes enferrujadas. Algumas lápides estavam quebradas, outras abertas, como se alguém tivesse mexido nelas. Eu tentei ignorar. Fingi que era só impressão. A trilha de terra passava bem no meio do cemitério. Era curta, uns 5 minutos andando. Mas naquele dia, parecia muito mais longa. Eu ouvi os passos de novo, atrás de mim, lentos, arrastados. Eu parei. O som parou junto. Fiquei em silêncio. Esperei. Nada. Respirei fundo. Olhei por cima do ombro. Não tinha ninguém. Só túmulos. E escuridão. Eu devia ter voltado. Mas não voltei. Eu continuei. E foi aí que eu percebi que os passos voltaram. Dessa vez, mais perto. Muito mais perto. Eu conseguia ouvir o arrastar no chão, como se alguém estivesse mancando, ou puxando o próprio corpo. Meu coração acelerou. Eu virei rápido. Nada. Mas dessa vez, eu tinha certeza. Eu não estava sozinho. Eu comecei a andar mais rápido, sem correr, sem olhar para trás, só tentando sair dali. Mas então, um som diferente, um estalo, vindo da minha esquerda. Eu virei o rosto devagar e vi uma das covas, aberta. A terra ainda estava fresca e havia algo ali dentro, algo escuro, algo mexendo. Eu congelei, não fazia sentido, e foi aí que aquilo parou de se mover, como se tivesse percebido que eu estava olhando. Eu dei um passo para trás, devagar, tentando não fazer barulho, mas o chão rangeu, e naquele instante, a coisa dentro da cova se mexeu de novo, mais rápido, mais forte, como se estivesse tentando sair. Eu não esperei. Eu virei e comecei a andar, agora mais rápido, quase correndo. Os passos atrás de mim voltaram. Só que agora, não eram só passos. Era algo sendo arrastado, pesado. Eu podia ouvir a terra sendo puxada, o som molhado, arrastado. Eu não olhei, eu não queria ver, mas a sensação era de que aquilo estava cada vez mais perto, muito perto. Eu engoli seco e continuei, até que eu ouvi uma respiração, logo atrás de mim. Eu parei, sem escolha. A respiração estava ali, pesada, irregular. Eu conseguia sentir no meu pescoço. Eu hesitei. Lentamente, virei o rosto e não vi nada. Nada. Mas a respiração continuava. Eu dei um passo para frente. Ela veio junto. Outro passo. Mesma coisa. Aquilo estava colado em mim, mas invisível. Eu comecei a tremer. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Eu falei baixo. Tem alguém aí? Silêncio. Só a respiração. E então, uma voz. Muito fraca. Quase um sussurro. Não devia ter olhado. Eu congelei. A voz veio de trás, mas parecia dentro da minha cabeça. Eu não sabia o que fazer. Eu só queria sair dali. Eu comecei a andar rápido, quase correndo agora. E foi aí que tudo piorou, porque eu comecei a ouvir mais vozes. Várias, baixas, sussurrando, todas ao mesmo tempo. Palavras desconexas, chamando, reclamando, pedindo. Eu tapei os ouvidos, mas não adiantou. Elas estavam dentro da minha cabeça. Eu olhei ao redor e percebi algo estranho. Os túmulos
Não estavam mais no mesmo lugar. Eles estavam mais próximos, como se o caminho estivesse se fechando, como se eu estivesse sendo cercado. Eu devia ter ido embora, mas agora eu não sabia mais por onde sair. Eu comecei a correr, sem direção, só tentando escapar. Mas quanto mais eu corria, mais o cemitério parecia crescer. Não acabava, nunca acabava. Os túmulos estavam diferentes agora. Alguns abertos, outros com marcas, como se tivessem sido arranhados por dentro. Eu tropecei, caí no chão. Minha mão afundou na terra, molhada, fria, e então eu senti algo. Algo segurou meu pulso, debaixo da terra. Eu puxei, com força, mas aquilo não soltava. Eu olhei e vi dedos, saindo da terra, agarrando minha mão. Eu gritei, puxei com tudo e consegui soltar, mas deixei algo para trás, um pedaço da minha camisa, preso naquela mão. Eu me levantei, desesperado, e foi quando eu vi várias mãos saindo do chão, ao meu redor, tentando alcançar, tentando puxar. Eu comecei a correr de novo, mas agora não era só uma coisa me seguindo, eram muitas, muitas, e então eu vi a saída, o portão, a poucos metros. Eu corri, com tudo, mas antes de chegar, eu ouvi aquela voz de novo. Você viu? Eu parei, por um segundo, e isso foi suficiente. Algo me puxou, para trás, com força. Eu caí, bati o rosto no chão. Quando levantei, eu vi. Finalmente vi a coisa. Ela estava em pé, ou quase. O corpo torto, quebrado, coberto de terra, a pele escura, como se estivesse apodrecendo. Mas o pior era o rosto. Ele não tinha olhos, só buracos. E mesmo assim, eu sabia que ele estava me olhando. Ele abriu a boca e a mesma voz saiu. Você viu? Mas dessa vez, mais clara, mais próxima. Agora fica. Eu tentei me levantar, mas meu corpo não respondia. Eu olhei para o chão e vi minhas pernas afundando na terra, como areia movediça, mas não era areia, eram mãos, segurando, puxando. Eu tentei gritar, mas nenhuma voz saiu. E então, eu entendi. Aquilo não queria só me assustar, queria me levar. A criatura se aproximou, lentamente, arrastando o corpo. Ela parou bem na minha frente e inclinou a cabeça, como se estivesse analisando. E então, ela sorriu, mesmo sem lábios, mesmo sem rosto, e sussurrou. Alguém sempre fica. E naquele momento, todas as vozes pararam. Tudo ficou em silêncio, um silêncio absoluto, como se o mundo tivesse sido desligado. Eu usei a última força que tinha, empurrei o chão, me arrastei, consegui tirar uma perna, depois a outra. Eu levantei, correndo, sem olhar para trás, sem pensar, só correndo. E dessa vez, o portão estava ali, de verdade. Eu atravessei, caí do outro lado, e não olhei para trás. Eu não queria ver, eu não queria saber. Eu só corri, até chegar em casa. Eu não dormi aquela noite, nem na seguinte, nem depois, porque algo ficou comigo. Eu comecei a ouvir passos, dentro de casa, à noite, arrastados, lentos. Eu ignorei, fingi que não era nada, até que uma noite eu ouvi a respiração, de novo, atrás de mim. Eu não me virei, eu não tive coragem, mas eu ouvi a mesma voz, muito perto, muito baixa. Você saiu? Uma pausa. Mas eu não. Eu fechei os olhos e entendi. Eu não trouxe só lembranças daquele lugar. Eu trouxe algo comigo. E desde então, toda noite, eu ouço passos. Dentro da minha casa, cada vez mais perto do meu quarto. E hoje, eles pararam, bem atrás de mim.